Olá, eu sou Guilherme Parreiras, médico pneumologista, e hoje eu trago aqui para vocês, dentro do módulo de doenças respiratórias do curso Plantão 360, um tema bastante importante, que é o tromboembolismo pulmonar. Por que falar de TEV? Tromboembolismo pulmonar é a terceira doença cardiovascular mais comum no mundo hoje, e a gente sabe que é um contínuo. Ele começa com a trombose venosa profunda e pode evoluir ou não tromboembolismo pulmonar, daí o termo tromboembolismo venoso ou TEV. A prevalência da TVP é muito variável, então alguns estudos colocam aí entre 38 e 162 casos para cada 100 mil habitantes, e da TEP um pouco menor, 39 a 115 para cada 100 mil habitantes. Mas esse risco ele é 8 vezes maior na população acima de 80 anos, e com o envelhecimento da população nós estamos vendo uma incidência crescente do tromboembolismo venoso, mas felizmente com uma mortalidade estável, possivelmente pelo manejo mais adequado e evolução da doença. Tem um custo financeiro extremamente importante, além do social. Estima-se aí que na Europa, por ano, chega a quase 85 bilhões de euros. E nos Estados Unidos, em torno de 300 mil mortes todo ano, sendo que 1/3 desses óbitos ocorrem de forma súbita ou nas primeiras horas. Por isso a importância do médico emergencista no pronto atendimento saber identificar e tratar corretamente a doença. A fisiopatologia dela envolve uma alteração da circulação pelo efeito mecânico do trombo. Isso vai levar à liberação de diversos mediadores inflamatórios com distúrbio de troca gasosa. Na fase aguda, essa pressão média medida aí pelo cateterismo direito, dificilmente ela se eleva acima de 40 milímetros de Hg, porque o ventrículo direito ele tem um certo limite para poder se adaptar a essa sobrecarga de pressão. E, na verdade, a PSAP, que é a forma mais fácil de a gente aferir esse aumento de pressão pelo ecocardiograma, ela somente vai aumentar quando essa oclusão é em torno de acima de 40 a 50% do lúmen vascular. 1/3 dos casos podem causar abertura do forame oval pelo esse aumento de pressão, e isso acaba agravando a hipoxemia por causa do shunt direita e esquerda, além de um risco de embolia paradoxal. Então essa imagem aqui ilustra bem essa fisiopatologia. Essa oclusão vai levar à pós-carga do ventrículo direito, com sua dilatação, insuficiência tricúspide, um aumento da tensão na parede livre do ventrículo direito, com ativação neurohormonal, inflamação miocárdica, aumentar a demanda metabólica desse ventrículo direito, podendo causar isquemia e injúria por hipóxia. Consequentemente, nós vamos cair nesse ciclo cada vez progressivo de piora, diminuição da contratilidade do ventrículo direito, diminuição do débito cardíaco direito. Isso vai diminuir a pré-carga do ventrículo esquerdo, diminuindo o débito cardíaco em geral, queda de pressão, diminuição da perfusão coronária, culminando então com choque obstrutivo e morte. Então, dependendo da gravidade da reserva cardiorrespiratória do paciente, nós vamos ter uma progressão de todas essas alterações fisiopatológicas. E quando a gente fala de tromboembolismo pulmonar, nós temos que lembrar dos fatores predisponentes. E aí entra a famosa tríade de Virchow, que engloba estase vascular, lesão endotelial e hipercoagulabilidade. Mas, de forma mais moderna, os últimos consensos, e esse aqui é o consenso da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2019, ele estima em situações, divide, na verdade, em situações de baixo risco, risco intermediário e risco alto. Então, alguns exemplos aqui nessa tabela, de baixo risco, que seria um risco menor que 2 vezes, aí situações, então, o paciente está acamado há mais de 3 dias, portador de diabetes e hipertensão, idade avançada, passou por uma cirurgia de pequeno porte, como a cirurgia laparoscópica, gravidez, obesidade e a própria varizes de membros inferiores. Risco intermediário, eles classificam como situações que aumentam entre 2 e 9 vezes o risco de embolia. São várias causas, então algumas delas aqui que
a gente se depara com frequência no dia a dia no pronto atendimento, paciente com doença autoimune, portador de câncer que está fazendo quimioterapia, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória crônica, o uso de hormônio aí, seja por terapia de reposição hormonal ou contraceptivo, doença inflamatória intestinal, trombofilia e câncer, que é cada vez mais frequente na prática clínica. E para finalizar, as situações que estão com uma correlação muito importante, então um odds ratio aí maior do que 10, são as clássicas, né? O paciente que está hospitalizado por insuficiência cardíaca, por um flutter ou fibrilação atrial, até nos últimos 3 meses, que passou por uma cirurgia ortopédica de grande porte, um trauma maior, que tem uma história prévia de tromboembolismo venoso ou uma lesão de medula. Então, quando esses pacientes chegam no pronto atendimento com sintomatologia, nós temos que ficar bastante atento. O grande problema é que esses sintomas são muito variáveis e inespecíficos, né? Então vai depender muito da extensão do trombo, da reserva cardiorrespiratória do paciente. Isso pode acontecer aí combinados ou com intensidade variável. Dispneia, dor torácica, principalmente no trombo periférico com infarto pulmonar. O paciente pode se apresentar com hemoptise, pré-síncope e até instabilidade hemodinâmica quando é aquele trombo muito grande. Grande situação que, apesar daqueles fatores de risco serem essenciais para se investigar, até 40% desses pacientes não vão ter nenhum desses fatores de risco principais. Então, quando se depara com um paciente que tem algum fator de risco, que tem alguma sintomatologia, nós temos que fazer uma análise criteriosa da probabilidade clínica. Isso é feito, essa estimativa é feita através de sinais e sintomas do paciente e daqueles fatores predisponentes. Isso pode ser feito de uma forma mais objetiva. Existem 2 scores muito utilizados, que são de Genebra e Wells. Então, todos esses aplicativos de calculadora médica apresentam esses 2 scores. E por que eles são importantes? Como eu vou mostrar mais à frente, a probabilidade pós-teste dos exames, ela depende muito dessa estimativa clínica pré-teste. Trago aqui então para ilustrar o score de Geneva e o score de Wells, que é o mais utilizado. Então, focar aqui um pouco mais de Wells, que consiste, nós vamos pegar então algumas situações, como você vai estimar se o tromboembolismo pulmonar é a principal hipótese diagnóstica, se não tem nenhuma outra que contempla o caso, sinais aí do exame clínico, então frequência cardíaca maior do que 100, paciente que passou por uma cirurgia ou uma embolização nas últimas 4 semanas, história prévia de tromboembolismo, que tem algum grau de hemoptise ou um diagnóstico de neoplasia. Cada situação dessa vai ser pontuada e nós vamos separar esses pacientes de acordo com a soma em baixo risco, de 0 a 2, moderado, de 3 a 6 e alto risco, maior que 6. E a gente vê que a probabilidade de confirmação de TEP aumenta muito, passando aí de 3,6 na baixa probabilidade, 20% na moderada e chegando a quase 67% no paciente com alta probabilidade clínica pelo score de Wells. Passando então para os exames, existem exames aí que são inespecíficos, mas muito úteis, principalmente para analisar possíveis diagnósticos diferencial. Então, o paciente chega no pronto atendimento com queixa de dor torácica, de dispneia, nós vamos precisar fazer uma radiografia de tórax. E ela, até 70% dos casos de embolia pulmonar, ela vai estar alterada. O grande problema é que são achados bem inespecíficos. O clássico, a opacidade triangular com base pleural, que é a corcova de Hampton, ela vai estar presente em menos de 10% no caso de embolia pulmonar. A gente pode detectar alguma área de oligemia, que é a área mais escura, baixa perfusão causada pelo trombo, dilatação e amputação da artéria pulmonar ou derrame pleural. Então, aqui alguns exemplos, essa opacidade triangular com base pleural, que é a corcova de Hampton. Nesse caso, a gente vê que os 2 hilos pulmonares estão dilatados, sugerindo uma sobrecarga aguda de pressão, mas há uma putação do ramo superior da artéria pulmonar direita, possivelmente com essa causa de oclusão, e um derrame pleural leve a moderado é uma manifestação relativamente frequente num tromboembolismo pulmonar agudo. O eletro também é importante, principalmente quando o paciente chega com queixa de dor torácica. As alterações no eletro são muito frequentes, em torno de até 85% das vezes pode ter um achado. A mais frequente, sem dúvida, é a taquicardia sinusal. A gente pode observar, às vezes, um strain de VD, que é aquela situação em que há uma inversão da onda T de V1 a V4. O bloqueio de ramo direito também é um achado relativamente frequente. A manifestação clássica descrita no TEP, que é o padrão S1Q3T3, que eu estou apresentando aqui, fica a imagem, infelizmente ele
vai ser presente só em menos de 10%, porque ele ocorre só naqueles casos de um trombo bastante grande que vai estar trazendo essa sobrecarga de pressão no ventrículo direito, um sofrimento agudo. Dímero D é um capítulo à parte, valeria quase que uma aula só para falar dele. Então, só para relembrar, o dímero D é um produto de degradação da fibrina e a grande utilidade dele no tromboembolismo venoso é descartar o TEP no paciente com uma baixa probabilidade clínica. Só que, infelizmente, não é isso que a gente observa na prática clínica, né? Ele é pedido em situações bem diversas que muitas vezes ele acaba trazendo mais confusão do que ajudando nessa avaliação diagnóstica. Então, ele tem um alto valor preditivo negativo. Então, ele vai ser usado, como eu disse, no paciente com baixa probabilidade clínica. Então, nessas situações, a gente fez a estimativa do risco baixo e intermediário, ele veio negativo, a chance do paciente ter um diagnóstico em 3 meses de um episódio de tromboembolismo venoso é menor do que 1%. Uma estratégia que a gente pode utilizar para melhorar a acurácia do exame, e que está muito bem validada na literatura, é fazer o ajuste do valor de referência pela idade. A maioria dos serviços aí ele é 500 ou 0,5, depende do método utilizado, mas se você pega um paciente mais idoso, sabidamente tem a tendência a ter um dímero D mais alto, você pode utilizar a regra de multiplicar a idade vezes 10. Então, por exemplo, um paciente de 72 anos tem um dímero menor que 720, a gente pode considerá-lo como negativo. E os estudos mostram que isso aumenta a taxa de exclusão de 6,4% para até 30%, sem aumentar o risco de falso negativo. O problema do D-dímero é que ele vai estar aumentado em diversas situações, então ele é extremamente inespecífico. Então, por exemplo, pacientes com alguma neoplasia, pós-operatório, própria gravidez, hospitalização prolongada, algumas doenças infecciosas inflamatórias crônicas, ele vai estar discretamente aumentado e acabando gerando confusão se for solicitado. Então a gente deve evitá-lo nesse tipo de situação. Passando para alguns exames confirmatórios. Como eu disse antes, hoje a gente sabe que é um contínuo, né? Começa com a trombose venosa e na maioria quando tem o TEP, começa com a trombose venosa. E em até 70% dos casos de embolia pulmonar, a gente ainda consegue detectar um trombo residual nos membros inferiores. Então, o duplex scan com ultrassom compressivo hoje é um exame muito comum de estar presente no pronto atendimento, com a estratégia POCUS aí para quem está treinado é muito simples de realizar. E além disso, ele é um fator prognóstico. Então, os estudos mostram que o paciente que teve um diagnóstico confirmado de uma embolia pulmonar e tem um trombo residual na perna, o risco de mortalidade em 30 dias é quase 2 vezes maior. Por que isso? Porque esse trombo está lá na perna, ele pode soltar e levar a um novo episódio de embolia pulmonar, complicando ainda mais a situação. Ecocardiograma é um exame extremamente importante, mas ele vai estar só alterado em casos graves com sobrecarga de pressão ou disfunção do ventrículo direito. Então, é aquela situação que eu falei, geralmente quando mais que 50% do leito vascular está ocluído, e o valor preditivo negativo dele é baixo, em torno de 40% a 50%. Então, um ecocardiograma normal não exclui de forma alguma uma embolia. Nós temos que lembrar que ele é um examinador dependente e que, infelizmente, não há parâmetros muito específicos para realizar de forma rápida e confiável a avaliação dessa função do VD. Então, o que normalmente a gente observa tenta detectar, né, uma relação ventrículo direito e ventrículo esquerdo, que normalmente ao contrário, o ventrículo esquerdo é maior que o ventrículo direito. Um índice TAPS reduzido, o TAPS é um índice que mostra a performance do ventrículo direito, então numa analogia como se fosse a fração de ejeção que a gente usa no ventrículo esquerdo, avaliar uma dilatação de veia cava inferior, mas que são alterações que podem estar relacionadas a outras doenças. A grande utilidade do eco, na verdade, é porque ele é uma ferramenta extremamente importante na estratificação de risco, que eu vou mostrar mais à frente. E é um exame essencial para se realizar em pacientes que já chegam no pronto atendimento com instabilidade hemodinâmica. Nos pacientes que estão estáveis do ponto de vista hemodinâmico, ele não é essencial, mas ele pode ser útil para análise diagnóstica diferencial. Às vezes o paciente chega com dispneia, com desconforto torácico, isso pode ser por câmara esquerda ou algum outro fator, por exemplo, uma endocardite, uma insuficiência valvular aguda, então ele pode detectar isso de forma precisa. Então aqui algumas imagens para ilustrar. Na imagem de 4 câmaras a gente vai tentar observar essa dilatação tanto do ventrículo direito quanto do átrio direito. Então eles vão estar aí empurrando as câmaras esquerdas. Nessa imagem do eixo curto, que chama atenção,
é um abaulamento, uma retificação, às vezes até com abaulamento do septo interventricular em direção ao ventrículo esquerdo, a dilatação da cava inferior chegando aqui no ato direito. E em algumas situações, isso não é frequente, mas eu já vi casos do ecocardiografista descrever, detectar o chamado trombo em trânsito, né, que nessa situação aí é confirmatório da embolia pulmonar. Bom, passando para os principais exames, sem dúvida hoje a angio-TC é o método de escolha para o diagnóstico TEP. O estudo que balizou isso muito bem foi o estudo PIOPED 2, e ele detectou uma sensibilidade de 83% e uma especificidade de 96%, muito boas. Mas aquilo que eu comentei antes, o valor preditivo positivo, o valor preditivo negativo de qualquer teste vai depender da probabilidade clínica pré-teste. Então, só como ilustração, o valor preditivo negativo da angio-TC, ele chega a 96% no paciente com baixa probabilidade clínica, mas ele vai caindo para 89% nos pacientes com probabilidade intermediária e 60% na alta probabilidade. Então, um exame negativo a gente não consegue afastar nessa situação. Já o outro lado, a confirmação pelo exame, através do valor preditivo positivo dele, é em torno de 50% no paciente de baixa probabilidade. Então a gente tem que ver se não tem nenhuma outra situação, se aquilo ali não se trata de um falso positivo. Mas nos pacientes que têm uma probabilidade clínica intermediária alta e o exame vem positivo, isso é confirmatório, aí 92% a 96% desse valor preditivo positivo. Além disso, ele é muito útil na avaliação de diagnósticos diferenciais e na estratificação de risco. Ponto de atenção que precisa de ser feita uma técnica adequada e ter um radiologista experiente para fazer a leitura do exame. Então, essa tabela aqui, ela ressalta alguns pontos que eu falei anteriormente, só para colocar aqui como força do exame. Ele está presente praticamente em todos os grandes serviços hoje, tem uma excelente acurácia, está muito bem validado em estudos prospectivos e principalmente ele tem uma baixa taxa de exames inconclusivos. Seria de ponto aqui de atenção com ele, a grande preocupação é a radiação, isso a literatura tem colocado cada vez mais, principalmente mulheres jovens, pela exposição do tecido mamário. Tem alguns estudos que colocam que cada 800 angiotomografias, uma paciente pode desenvolver no futuro um câncer de mama, então é uma coisa que a gente não pode menosprezar. Mas o uso do contraste também pode ser um problema. Alguns pacientes têm alergia, pacientes com hipertireoidismo, ele pode desencadear uma crise tireotóxica, mulheres grávidas e amamentando a gente deve evitar, e o contraste está contraindicado em pacientes com insuficiência renal crônica. Um outro exame muito útil para confirmação é a cintilografia de ventilação-perfusão, e durante décadas foi o principal. O problema da cintilografia, pelo menos no nosso meio, ele é menos acessível, mas um ponto a se considerar é que ele tem uma dose bem menor de radiação. Então, para quem nós vamos pensar na cintilografia pulmonar? Principalmente nos pacientes que têm um raio-x de tórax sem alteração. Isso é condição sine qua non. Paciente que já tem uma alteração estrutural na radiografia, um emfisema avançado, uma sequela de infecção prévia, ele acaba perdendo muito da sua acurácia. Então ele vai ser útil para pacientes jovens, mulheres grávidas, pacientes com alergia a contraste e pacientes aí com insuficiência renal crônica que vão estar contraindicado o uso do contraste na angio-TC. O laudo ele é baseado em critérios que foram definidos nesse estudo PIOPED 1. Então o médico nuclear ele vai analisar as alterações e vai descrever para a gente, liberar o exame como normal, que exclui o TEP, independente da probabilidade clínica pré-teste. Um exame de alta probabilidade TEP, que ele é confirmatório em caso de probabilidade moderada a alta, ou ele vem como um não diagnóstico. E o problema é que a grande maioria dos exames se enquadram aqui. E aí nós vamos precisar de testes adicionais para confirmação ou exclusão desse TEP. Então, essa imagem aqui é a imagem da cintilografia de ventilação e perfusão. Então, ela é feita em duas etapas. Nós temos a parte de ventilação e a parte de perfusão. O que vai se fazer é sobrepor uma a outra para ver se há um mismatch, quer dizer, a área que está bem ventilada e pouco perfundida. Então, nesse exemplo, a gente vê que a ventilação aqui na parte anterior está bem homogênea nos dois pulmões, enquanto a perfusão no terço inferior esquerdo praticamente não tem, e há essa imagem aqui também de baixa perfusão no terço médio à direita. A gente passa isso para a imagem posterior, fica também bem evidente. No oblíquo posterior à direita, aquela imagem que eu mostrei anteriormente fica mais clara, uma imagem bem cunha, além de outras
duas aqui. Então, o médico nuclear ele vai fazer essa análise para liberar o laudo. Então, quais são as vantagens? Né? É um exame que praticamente não tem contraindicação, um custo que não é tão alto assim, muito bem validado em estudos prospectivos. O problema é que ele não está disponível em todos os centros, muitas vezes você não vai ter o médico para fazer a leitura no plantão após as 19 horas. Há uma grande variabilidade da leitura entre mesmo médicos experientes que já estão acostumados a laudar e em até 50% das vezes ele vai ser inconclusivo. E além disso ele também não permite fazer avaliação de outros diagnósticos diferenciais. A angiografia pulmonar durante um período aí foi considerada o padrão ouro, mas é um exame pouco acessível, que precisa de um hemodinamicista, tem um alto custo, é um teste invasivo, depende de uma dose alta de radiação. Então hoje ele é muito mais exceção à regra, principalmente porque a gente sabe que a acurácia atual da angio-TC é praticamente igual à da angiografia. Uma vez confirmado o diagnóstico, nós temos um passo essencial que é a estratificação de risco. É através dela que nós vamos definir qual a melhor estratégia de tratamento e o local que ele vai ser realizado. E o primeiro passo é avaliar a presença de sinais e sintomas de instabilidade hemodinâmica. No paciente que não tem instabilidade hemodinâmica, nós vamos avaliar dois grupos de critérios prognósticos. Se o paciente tem comorbidades ou fatores agravantes que podem levar a complicação e, através de exames de imagem, critérios clínicos e laboratoriais que indicam a presença de disfunção de VD, ter uma ideia melhor do risco desse paciente. Então, é uma forma bastante prática e útil de avaliar isso é com scores, né? O mais utilizado é o score PESI, que está presente aí em diversas calculadoras dessas médicas. O que ele vai fazer? Uma avaliação de comorbidades e alterações clínicas que estão associadas ao pior prognóstico. Então ele é muito útil para identificar pacientes que vão ser categorizados como baixo risco, os grupos 0, 1 e 2. Esse aqui é o score PESI, ele tem a sua forma original e a simplificada, e ele vai pegando uma série de fatores que estão associados a pior prognóstico na embolia, então sexo masculino, presença de câncer, doença cardíaca ou respiratória prévia, taquicardia, hipotensão arterial, paciente que está com uma frequência respiratória mais avançada, alteração do estado mental, isso vai ser pontuado, de acordo com essa soma, esse paciente vai ser categorizado, então, classe 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente vê, olha, a diferença de mortalidade em 30 dias. Enquanto na classe 1 e 2 está aí entre 1,5% a 3,5%, isso vai passando para 7% na classe 3, 11% na classe 4, chegando até 25% no paciente da classe 5. Passada essa avaliação tão clínica, nós vamos atentar a alguns exames. O ecocardiograma, como eu tinha falado anteriormente, ele é essencial nesse processo, porque nós vamos estar atento aos sinais de disfunção do VD. E elas vão estar presentes em mais ou menos 1/4 dos casos. E os parâmetros a serem analisados são parecidos com aquele que eu comentei antes do exame. O índice TAPS menor que 16, mostrando essa disfunção do ventrículo direito, uma relação ventrículo direito e ventrículo esquerdo maior do que 1, a presença de shunt direita e esquerda ou até mesmo a detecção do trombo ali no ventrículo direito. A angio-TC também, além do diagnóstico, ela acaba nos ajudando nessa estratificação. Nós vamos estar atentos à dilatação do ventrículo direito. No caso aqui, a relação é maior que 0,9. Quando o ventrículo direito é em relação ao tamanho do ventrículo esquerdo, que é 0,9, isso é um critério prognóstico e, por exemplo, o risco de complicação passa a ser 3,5 vezes maior nesse grupo de pacientes. E um exame laboratorial muito útil é a troponina, né? Todo mundo sabe que a troponina é um marcador de sofrimento miocárdico, essencial na avaliação do infarto agudo do miocárdio, mas na embolia pulmonar ela também é muito útil. Ela vai estar aumentada em até 30% dos casos de TEP, e essa elevação ela está associada a uma mortalidade quase 5 vezes maior quando comparado nos pacientes que têm uma troponina normal. Por outro lado, quando ela está negativa, o valor preditivo negativo para complicações hospitalares chega a 98%, mostrando aí a importância da utilização da troponina nos pacientes com embolia pulmonar. Essa tabela ilustra de forma didática como é que é feita essa classificação de risco. Então nós vamos ter, esse paciente vai ser categorizado em risco alto, intermediário, que é subdividido em intermediário alto e intermediário baixo, e o paciente de baixo risco. Como eu disse, a primeira coisa a ser avaliada é a presença de instabilidade hemodinâmica. O paciente tendo instabilidade hemodinâmica, ele vai ter um PESI elevado, ele vai ter sinais de disfunção
de câmara direita, tanto no eco quanto na TC, e vai ter uma troponina elevada. Esse paciente tem que ser encaminhado para a terapia intensiva e possivelmente é avaliado também para a possibilidade de terapia de reperfusão. No outro extremo, o paciente que não tem estabilidade hemodinâmica, tem um PESI baixo, e tanto ao eco quanto na angio-TC não tem sinais de função do ventrículo esquerdo, essa dosagem da troponina passa até a ser opcional, porque a chance dela vir alterada é muito baixa. É aqui no meio que está o problema. A gente, no paciente de risco intermediário, categorizar aqui é interessante, porque eles não têm estabilidade hemodinâmica. Mas com o PESI alterado e principalmente se ele tem aí sinais de disfunção do ventrículo direito ao eco ou ATC e uma troponina aumentada, o ideal é que esse paciente também fique pelo menos em observação pelas primeiras 48, 72 horas em terapia intensiva pelo risco de complicação. Vamos passar um pouco aqui então, que é o tratamento. Depois você corta essa aí, Sander. Vamos passar então agora a fase do tratamento. Na fase aguda, a principal parte, a fase inicial é suportivo, né? Nós vamos então oferecer O2 suplementar para o paciente que está com a saturação menor do que 92, o paciente que está tendendo a hipotensão, fazer uma prova volêmica, considerar o uso de vasopressores se ele está com instabilidade hemodinâmica e avaliar aí a indicação de terapia de reperfusão. ECMO, infelizmente, não é uma realidade no nosso meio, mas provavelmente no futuro não tão longínquo a gente vai estar utilizando ele com mais frequência. Então, algumas descrições aqui, o paciente então que está com a pressão mais limítrofe, vale a pena fazer uma reposição volêmica cuidadosa, a gente tem que ter cuidado, porque a sobrecarga volêmica ela vai acabar sobredistendendo esse ventrículo direito e comprimindo ainda mais o ventrículo esquerdo, diminuindo o débito cardíaco, então tem que tomar cuidado. A norepinefrina no paciente que está hipotenso, ela é muito importante, mas ela pode levar a uma vasoconstrição excessiva, piorando a perfusão tecidual. A dobutamina, ela vai melhorar o inotropismo do ventrículo direito, mas ela pode propiciar arritmias e até agravar a hipotensão. Então, idealmente, esses pacientes têm que estar monitorizados e até, se possível, já dentro do... Mas o tratamento base, isso já há décadas, é a anticoagulação, tá? E ela deve ser iniciada de forma precoce. Então, não precisa esperar a confirmação. Os pacientes que naquela estratificação de risco estão aí, foram categorizados como intermediário a alta probabilidade, isso já tem que ser iniciado e depois, se confirmar que não é uma embolia, retira, mas pela risco de complicações e a gravidade tem que ser iniciado de forma precoce. Hoje, nessa fase aguda, a medicação de escolha é a heparina de baixo peso molecular, mas alguns serviços que têm o fondoparinux ele também podem ser utilizados. A heparina não fracionada, pela questão aí até da praticidade, por necessidade de bomba de infusão e pelo maior risco de sangramento e trombocitopenia, ela tem ficado em segundo plano, mas ela é ainda útil nos pacientes que têm instabilidade hemodinâmica, que se tiver algum grau de sangramento é mais fácil reverter, ou nos pacientes com um grau maior de disfunção renal. Mas a grande mudança nos últimos anos são os anticoagulantes diretos. Hoje já está provado que eles são não inferiores em relação à heparina, podendo ser utilizados aí já de forma direta nos pacientes de risco baixo e intermediário, até para tratamento em nível ambulatorial. A reperfusão ela é mandatória e ser avaliada nos pacientes que têm instabilidade hemodinâmica, porque isso está mais do que provado que reduz mortalidade. Aqui nós temos uma janela um pouco melhor do que nos pacientes com IAM, o ideal é até 48 horas do início dos sintomas, mas tem alguns estudos que mostram até mais tardia, aí, em 6 a 14 dias ela pode ser utilizada, principalmente para o paciente que se deteriora de uma forma mais tardia. O grande ponto era aquele paciente que era categorizado no risco intermediário alto, que ele não tinha estabilidade hemodinâmica, mas ele tinha sinais de sofrimento do ventrículo direito, com dilatação, aumento de troponina. Em alguns anos atrás foi realizado então esse estudo peito, que eles randomizaram esses pacientes de risco intermediário alto em 2 grupos. Um para terapia padrão e o outro para reperfusão química. O que foi a conclusão do estudo? Eles viram que a reperfusão leva a melhora hemodinâmica, mas com maior risco de sangramento. Então, acabava que um fator anulava o outro e, no fim das contas, não houve impacto em sobrevida. A recomendação atual é que esse paciente seja analisado cada caso a caso para definir se vale a pena fazer a reperfusão ou não. Então, hoje nós temos aí a droga de escolha é o RTPA, em alguns serviços ainda a streptokinase. Essa tabela mostra as doses. A grande questão da terapia trombolítica são as contraindicações. Então elas são subdivididas em absolutas
e relativas, como absolutas. Nós temos aqui um histórico de AVC hemorrágico, um AVC que você não consegue determinar a causa nos últimos 6 meses, pacientes com neoplasia do sistema nervoso central, que tiveram um trauma grande, geral, ou um trauma CE nas últimas 3 semanas, que estão com sangramento ativo, não tem como fazer o trombolítico pelo risco de sangramento. As relativas, né? Então, um ataque isquêmico transitório nos últimos 6 meses, o paciente que já está em uso de anticoagulação, mulheres grávidas ou no pós-parto precoce, pacientes que passaram por uma ressuscitação traumática, que estão com uma hipertensão descontrolada ou refratária, insuficiência hepática. Isso nós temos que ter cuidado e aí foi o que eu comentei antes, vai ser avaliado caso a caso, pesar o risco e o benefício. O que tem se evoluído muito nos últimos anos é a reperfusão mecânica com embolectomia, resultados excelentes. O grande problema é que é um exame que não está disponível, um procedimento, que não está disponível aí de forma ampla, que ele precisa de materiais específicos, profissionais altamente especializados. E por fim, eu queria trazer alguma informação sobre o filtro de veia cava. Muita gente se confunde como utilizar as reais indicações. Então, o filtro de veia cava, onde que ele vai ser utilizado? Nos pacientes que estão com TVP e tem uma contraindicação para anticoagulação, o paciente que está apresentando embolia recorrente a despeito de um tratamento anticoagulante adequado. Nos pacientes que estão internados, tem um alto risco para o tromboembolismo venoso, mas tem alguma contraindicação para profilaxia. Os 2 principais estudos que analisaram aí o benefício, as complicações do filtro de veia, os estudos PREPIC 1 e 2, então foram essas indicações que eu falei anteriormente, e eles mostraram uma redução da recorrência da embolia em até 50%, mas com um aumento significativo de TVP, chegando em até 70% dos casos, um número muito alto também de síndrome pós-trombótica, que tem um grande impacto na qualidade de vida do paciente. Além disso, não mostrou benefício em termos de mortalidade. Então, só para ilustrar, aqui está um filtro de veia cava, ele parece um guarda-chuvinha, né? Então ele vai ser inserido através de radioscopia e posicionado aqui na veia cava inferior, um pouco acima da confluência das veias ilíacas. Então ele fica ali posicionado e impede do trombo ultrapassá-lo. O grande problema é que o trombo vai acumular, isso vai gerar estase abaixo com risco de trombose e até formação de trombose in situ, como nesse caso aqui que ele foi retirado. Bom, deixo aqui para vocês algumas referências bibliográficas para quem queira se aprofundar o tema. Espero que tenha aproveitado a aula e um ótimo plantão a todos. Um abraço.